Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta segunda-feira, dia 4 de março de 2024, estamos gravando a edição de número 655 deste canal no Vácuo, mais precisamente a 1h12 da tarde do horário oficial de Brasília. Vamos que tem assunto e óbvio que começaremos com a Fórmula 1. Primeiro para falar que a gente tinha razão. Max Verstappen por mais de 20 segundos de diferença e podia ter enfiado 50 se quisesse, tinha carro para isso, é que não havia a menor necessidade do Max Verstappen simplesmente humilhar mais do que ele já estava humilhando toda a concorrência, porque o nosso querido Sérgio Pérez, largando lá da quinta colocação, não foi lá ameaça para o nosso querido Verstappen, né? Porque ele ficou muito tempo preso, primeiro atrás das Ferraris, depois atrás do Russell. Ele conseguiu ainda ganhar a posição do Sainz. O Sainz depois se recuperou de uma má largada e terminou na terceira colocação. Foi o piloto do dia. Como nós comentamos lá no Automobilismo para Principiantes no domingo, para mim o piloto do dia foi o Stroll, demonstrando uma maturidade. Eu até cheguei no meio da corrida a comentar sobre a impossibilidade dele marcar pontos e ele foi lá e caçapou um pontinho depois de ter sido tocado pelo Hülkenberg, que jogou o pontinho fora, porque a Haas, na mão do Magnussen, com o Magnussen largando em 15º, chegou em 12º numa corrida sem abandonos, ou seja, tudo bem que poderia ser difícil para o nosso querido Hülkenberg manter a Haas lá na frente. Mas bem posicionado, por que não? Verdade que a largada do Huckenberg também foi horrorosa, né? Como seguindo o bordão roubado lá do Sandro Varela, né? Ele roubou de um como é que chama? De um comentarista lá na rádio na Bahia. Assim, eu falei inglês e dinamarquês o dia inteiro, gente. Quando vem para falar só português, mesmo depois de conversar lá com o Brasil, as palavras não vêm. Mas, depois do Huckenberg ter ficado para trás, aí realmente não deu nada. Ia ser difícil de segurar? Iria. Mas, porém, contudo, toda a vida, Fórmula 1 tem suas imprevisibilidades. Destaque negativíssimo para a Alpine, e o Bruno Faman já mexeu no time. Hoje, o nosso querido Matt Harmon e o diretor de aerodinâmica, o Dick De Beer, atualizando o LinkedIn nesta tarde de segunda-feira, não estão mais dentro da equipe Alpine. A Alpine depois, dentro do seu staff técnico, aí tem a notícia lá no Formula1.com, e Fórmula1.com, né? Falei ponto, agora tem que falar né? Então no Fórmula1.com, eles mexeram, são mais 4 mexidas lá no processo interno da turma de design para fazer alguma coisa menos pior. E quando eu falo fazer alguma coisa menos pior, é para fazer um carro novo. Tipo a McLaren ano passado. Que a McLaren foi estrear o carro novo lá na Áustria com o Norris e depois deu o segundo carro para o Piastri. E aí lá na Inglaterra, a McLaren floresceu a partir do campeonato e foi galgando até chegar perto lá da quarta colocação no campeonato, chegando inclusive a flertar com a terceira. Diga-se de passagem. É que depois teve alguns resultados lá no mês de baixo, teve a vitória do Sainz também, então isso acabou deixando a McLaren um pouco longe do seu objetivo. Mas se a McLaren tivesse um carro bom desde o começo do ano passado, como era o carro do ano passado, possivelmente passaria a Ferrari no Mundial de Construtores. Ferrari, que resolveu o lance do desgaste pneu traseiro e acende uma luz amarela dentro da equipe com relação ao balanço do carro com tanque cheio. Leclerc foi o que mais sofreu, aí é devido ao seu estilo de pilotagem, mas isso foi visto apenas com o pneu C3, que é só o pneu que será utilizado em todas as etapas durante o campeonato. Ou seja, já tem gente coçando a cabeça lá em Maranello. Não sei se dá tempo de consertar até a Arábia, até porque é só uma semana.
Ah, tá bom, faz chegar peça nova de avião, então passaram um domingo trabalhando, a segunda também, para botar no avião na terça, para chegar lá quinta-feira. Ou vocês acham que vai ser diferente? Ah, tá bom, a Ferrari tem seus jatinhos privados, sai na quarta, chega na quinta, ganha mais um dia. Mas mesmo assim é aqui, ó, desenvolvimento com a água batendo no queixo. Mas o Sainz, com uma melhor adaptabilidade durante a corrida, ele também sofreu com as travadas de pneu lá na curva 10, ele conseguiu, aliás, na curva 10 não, perdão, na curva 7, ele conseguiu trazer o carro com uma melhor condição até o final e chegou a ameaçar o Pérez. É que depois o Pérez, com o pneu mais macio e um carro muito mais equilibrado que esse carro da Red Bull, permitiu com que ele se defendesse com uma certa facilidade. A diferença chegou a cair a 2 segundos, faltando umas 10, 15 voltas para o final. E depois o Pérez fez prontamente subir para 3.4, sem fazer muita força. Já o Verstappen lá na frente, corrida só dele. Se quisesse, podia fazer uma parada só, porque ninguém ameaçou ele. É que, primeira corrida do ano, ninguém sabia muito para onde que ia desgaste de pneu. Vamos seguir a Pirelli. Ninguém usou pneu médio durante a corrida inteira. Eu até achava que o Aston Martin, falamos ontem, vai apanhar de novo aqui. Tá bom? Puxãozinho de orelha. Porque aquela tática de deixar o Alonso se arrastando com o pneu usado, duro, durante 8 voltas para perder posição de pista e perder grande. Todo mundo parando para trocar pneu novo e você reage 8 voltas depois. Você, no caso Aston Martin, reage 8 voltas depois. Inexplicável. Eu não acompanhei durante o dia. Tava um dia meio complicado hoje, avaliação, tal, aquela história toda. Tava cheio o dia, meu. Não deu para ficar. Eu só vi esse negócio da Alpine e depois que eu tava me arrumando para sair que veio a notificação no celular. Mas eu queria muito ouvir o debriefing do nosso querido Mike Crack, para falar o que ele falou da estratégia de ontem, que com o Stroll funcionou muito bem, teve um poder de recuperação, Aston Martin na sua moreta e também com o seu piloto, mas com Alonso, virou aquele negócio. Naturalmente, primeira corrida do ano, a classificação do campeonato e a classificação do final da corrida. Não tivemos punição. Alguns limitezinhos de pista, as notificações, nada que fizesse a gente fazer alguma crítica. Os limites de pista, pelo menos, estavam mais claros. Verstappen 26, Pérez 18, Sainz 15, Leclerc 12, Russell 10, Norris ameaçou reclamar. Aí ele lembrou dos 2 últimos anos, dos 2 últimos grandes prêmios do Bahrein e falou: não, tá bom demais 8 pontos. Mais 4 do Piastri, primeira vez que a McLaren em 3 anos faz 12 pontos na estreia do campeonato, coisa que, por exemplo, a Haas fez 10 ano retrasado. Ou seja, erguei as mãos e dai glória a Deus, como diria padre Marcelo Rossi. Hamilton, com problema de bateria, problema de banco quebrado, problema de sei lá o que mais no seu carro, se arrastou até a 7ª colocação. O Piastri ficou devendo no ritmo de corrida. Ele, em tendo acompanhado o nosso querido Norris, poderia fazer uma corrida bem melhor e beliscar essa 7ª posição. Tá bom, seu Piastri? Precisa dar uma acordadinha, dá um chacoalhãozinho ali, nada assim ao nível Pérez o ano passado, mas né, dá aquela ajeitada no colarinho, bate aqui a sujeira do ombro e vamos para a Arábia. Alonso 2, Stroll 1. Campeonato de Construtores tem a Red Bull com 44 pontos, Ferrari 27, Mercedes 16, McLaren 12 e Aston Martin 3. São os 5 melhores carros do campeonato. Corrida muito boa do Chu na Sauber. E tudo que a Sauber poderia errar numa corrida, errou com o Bottas. Ah, tá bom, o Bottas deu aquele totó ali na traseira, mas também não tinha como, né? O Hülkenberg dá o totó no Stroll, tira o pé. O Bottas não esperava, acabou danificando a asa. Aí vai parar o pneu, dianteiro esquerdo, trava a porca. Os mecânicos não levantam carro. Troca o bico, né? Troca só o bico. Porque você ficou 1 minuto parado no box.
Um mísero minuto, né? Um longo minuto. Para a Fórmula 1 isso é um desbunde de um pit stop. Enfim, a Vicarb, nossa famosa Racing Bulls, optou por priorizar a tática do Ricardo e mandou fazer a inversão. O Tsunoda, modo cloreto de potássio, como diz o pessoal lá do Grande Prêmio, tava cuspindo marimbondo. Até aí, dou razão pro japonês. Porque tiraram a chance dele de brigar ali com o Magnussen, ele estava na balada, ainda que o mesmo Ricardo ultrapassando, o Magnussen conseguiu segurar, isso é uma boa notícia para a dona Haas, inclusive, com relação também a desgaste de pneu, o mesmo problema que a Ferrari teve ano passado, na Haas era muito pior, mas no final da prova, na volta de deceleração, aí o Tsunoda foi... Sabe quando os seus pais estão conversando com você depois de você brigar com seu irmão? E aí você vai lá, revida alguma coisa, seus pais falam, mas você perdeu a razão. E o Tsunoda perdeu a razão ontem a dar aquela mergulhada em cima do Ricardo na volta de desaceleração e acabou ficando como vilão da história, porque aí o Ricardo também, muito sabedor da política da Fórmula 1, falou, não, essas coisas a gente conversa antes da corrida. Eu acho que ele foi no mínimo imaturo. Obviamente, no rádio, as coisas, no momento que aconteceu, as coisas não foram bem assim, em termos de vocabulário, mas eu falava na pré-temporada, vamos ver que Tsunoda que vai vir. Ele não termina o ano. O Lawson já tá alongando no banco de reserva. Escuta o que eu tô falando. Do jeito que o Tsunoda reagiu, o Scott Speed tomou tapa na cara por muito menos. Tá? É que é motor Honda. Fosse. Já pensou se o De Vries faz isso ano passado? Calma, né, Tsunoda? Calma. Você é um bom piloto japonês, é um bom piloto. Ok, piloto de Fórmula 1 no geral, mas você não é nível Alberto Ascari, tá bom? E a Williams sofrendo pra caramba com seus dragster. O Sargent teve um problema no começo da corrida, acabou ficando estacionado outro minuto lá na área de escape. Quando voltou a corrida, já tinha ido pro vinagre, então tanto ele quanto o Bottas foram os dois últimos colocados, para a alegria da Alpine, que seria a Alpine com sobras a 19ª e a 20ª colocação, para desespero de Esteban Ocon e de Pierre Gasly. É o primeiro ano que eu passarei limpo no quesito da pancada no Ocon. Não dá, eu não tenho coragem de dar pancada no Ocon pela corrida que ele faz, porque não tem carro, simples assim. A gente pega no pé, mas tem horas que a gente passa a mão também na cabeça. Tivemos os 1.812 quilômetros, quase umas 24 horas do Qatar. Muita variação de corrida. Agora, Peugeot, numa prova de longa duração, você concorda comigo que não calcular a quantidade certa de combustível no reabastecimento não é legal? Tá? Perderam um pódio ontem. Perderam um pódio facinho, a 2 voltas no final, numa corrida de blau horas. Teve 1.812 quilômetros no Qatar, sei lá, o traçado tem 4 quilômetros e pouquinho. É volta pra caramba. E aí tá aí a cena do carro encostadão, quebrinha limpa. Não foi uma quebra, né? Foi uma pane seca. E foram desclassificados por quê? Na hora que a FIA recolheu o carro, cadê 1 litro de gasolina? Não tinha. Por quê? Ó, gente, na boa, eu amo automobilismo. Adoro. Mas a minha tolerância para erro crasso no automobilismo é zero. É o puro Saraiva. Eu sou o Saraiva dos comentaristas não profissionais, né, dos amadores, comentaristas amadores da internet brasileira. Não dá para entender como é que não bota tanta gasolina. Ah, tá bom, teve um problema na bomba, mas se fosse assim, a pane seca tinha acontecido antes, no meio da corrida, porque aí, né, espera a quantidade. Injetaram menos gasolina do que esperava, tá bom? Né, Peugeot?
E aí vem as piadinhas contra Mecânica Peugeot no Brasil. Vocês também pedem. Vocês pedem para tomar essa. A vitória ficou com a Porsche, número 12 do Team J, aliás, a Porsche número 6, perdão, no Campeonato de Construtores é o Team J que está na frente, seguido da F-Corse, da Ferrari, e da Proton, número 99. No campeonato de pilotos, o André Lotterer, o Kevin Estre e o Laurent Vantot estão na liderança com os mesmos 38 pontos. Callum Ilott, que fará a substituição lá na McLaren, por enquanto, o segundo colocado, junto com Norman Nato e Will Stevens. É um trio bom para Le Mans. Olhemos com amor para este trio de Le Mans. Fica a dica. Depois, na terceira colocação, tem o Frederic Makowiecki, francês, o Matt Campbell e o prata da casa, Michael Christensen, lá com o pessoal da Proton. Mas a corrida foi... quando estava no período da tarde, teve uma briga muito bonita da Ferrari com a Lamborghini. Por que a gente não está vendo Ferrari, outras equipes aqui, né? Porque eles não participam do campeonato como pontuação. Então, pelo time de construtores, são esses o pessoal que está pontuando nessa etapa, tá bom? Isso acontece no EC. A gente vai ver, por exemplo, se tem um piloto substituto, você tem 2 campeões num trio, por exemplo. Se um dos pilotos do trio não participa de uma etapa, ele não pontua, e aí acabam sendo só 2 pilotos campeões mundiais do WEC. Só que já aconteceu no passado. E agora, vem bigodudo. Pera aí, calma que nem... Vai, agora vem, pode vir, manda. Eu adoro quando isso acontece nesse canal, porque eu nunca erro. Vai, Fred! Boa, garoto. Boa. Eu falei na quinta-feira, Kyle Larson seria o vencedor da corrida de Las Vegas. Tava dominando. Agora o Tyler Reddick, no finalzinho, deu aquela apertadinha. A Trackhouse é uma equipe gerenciada por gente competente. Temos um novo Roger Penske no pedaço. Esperem a Trackhouse nas motos, não dou 3 anos para a primeira vitória. Tá? Só fica a dica. Porque aliás, eu tô falando da Trackhouse, né? Mas o Tyler Reddick é 2311. Agora que caiu a ficha aqui, né? Mas que é o 45. Mas o Tyler Reddick, olha, quase que abocanhou a vitória. O William Byron, no começo da prova, endiabrado, virado no giraia, fazendo ultrapassagem por cima, por baixo, no finalzinho acabou o gás. E acabou perdendo posições no campeonato. Então, junto com William Byron, que venceu a prova passada, e Daniel Soares, que ganhou Daytona, William Byron, que ganhou Daytona, e o Soares, que ganhou Atlanta, né? Só inverter alguma coisa. Kyle Larson também está classificado para os playoffs. Lembrando que ano passado foi o recorde de vencedores diferentes com 14. Do jeito que está o campeonato, e tem toda a prova com esse tanto de equipe competente, a Trackhouse 2311, Joe Gibbs, Penske, Hendrick, a JRK, perdão, do Brad Keselowski, só nessa bagacinha já são 15 pilotos diferentes que podem ganhar uma corrida. Aí tem os Eric Jones da vida, que de vez em quando vai lá dar aquelas golfinhadas lá com 43 da Legacy. E vamos por aí vai. Já tivemos o nosso Shane Van Gisbergen ganhando corrida. Ou seja, é um campeonato que a gente fala que ganhou, está classificado, com calma. Podemos ter mais de 16 vencedores diferentes nessa temporada. São 26 corridas. Existe uma boa chance disto acontecer esse ano. O Austin Cindric, bom,
Austin Cindric. Duas provaças. Chegou em Las Vegas, foi nada. O Hamlin, o Ty Gibbs se recuperam no campeonato. O Soares, já com a vitória, tá dando aquela relaxada. Verdade é que o Daniel Soares, ele faz top 5, top 5, top 10, top 15 e top 30. Top 28, top 27, top 12, sabe? Aí não dá, né, seu Daniel Soares? Isso pro playoff é um veneno. Agora que você já tá com a vitória, acerta o carro, trabalha com, principalmente o chefe de mecânicos do Soares, né, caramba? Vamos combinar que é a Trackhouse. Vamos melhorar essas setup, principalmente esses ajustes de carro, principalmente no final dos estágios, que o Daniel Soares sumiu ontem. Foi nada. Não apareceu corrida inteira praticamente. Bubba Wallace é outro que caiu. Quem estava lá em cima na tabela por pontos nas primeiras duas provas acabou dando Chase Elliott, o Soares. O Kyle Busch não fez uma corrida lá muito auspiciosa. Aí tem o Bowman, né? Who let the dogs out. Ele também não fez uma prova legal. E Bubba Wallace também acende a luz amarela, querido, que a provinha que tu fez ontem, olha. E principalmente tendo o companheiro de equipe dando o calor que deu no vencedor da prova. Tá bom, Boba? Eu venho aqui, passo a mão na cabeça do Bubba Wallace, falo que a vitória tá perto de vez em quando, e realmente está, mas nestes caso específico da corrida de Las Vegas, Bubba Wallace não fez uma boa prova. E o John Hunter Nemechek que abriu a surpresa ali da Legacy, né, com 42, na 16ª e última posição de quem, no momento, classificar-se-ia, gosta do Amesóclise, para os playoffs da temporada da NASCAR. Canal no Vácuo fica por aqui, no meio desse turbilhão de notícias da Fórmula 1. Tsunoda, pau da vida. Alpine, o Faman, mais bravo do que Pincher. Ou seja, tá difícil a vida de quem não tá dando resultado na Fórmula 1. A Fórmula 1 tem ficado cada vez menos tolerante à falta de resultados porque as provas são menos espaçadas entre si. Então, quem tá indo mal, e, por exemplo, quando tinha campeonato de 16 provas, você tinha. Raramente era uma prova seguida da outra. Acho que só tinha duas no campeonato inteiro, que era uma prova seguida da outra, e 2 finais de semana consecutivos. A gente tinha hiato de 4 semanas, 3 semanas, era a regra. Então, ele passava praticamente mês sem Fórmula 1. E ali, né, o piloto fazia a preparação, a equipe testava, dava aquelas melhoradas. Agora, não pode testar e o piloto tá o tempo inteiro sob pressão. Então, calma, Tsunoda. E Alpinones. Tem uma tal de Andretti doida para comprar essa equipe. Se vocês souberem negociar, vocês vendem bem essa equipe, mesmo estando nessa jaca que vocês estão esse ano. A gente volta na quinta-feira para fazer mais prévia de NASCAR, fazer mais prévia de Fórmula 1. Curta esse vídeo, compartilhe-o nas redes sociais, inscreva-se nesse canal para a gente, né, ter aquela interação com o algoritmo do YouTube. E se você chegou até aqui ouvindo pelo Spotify, também que puder, né, quiser dar aquele like lá no YouTube, a gente agradece. Grande abraço para vocês, ficamos por aqui. Sobe vinheta. Tchau, tchau.